Ok. Boa tarde a todos. Prazer recebê-los mais uma vez no Tiaços. Esse é o Tiaços de número... Espera aí, só um minutinho. De número 95. Inacreditável. Estamos chegando quase ao 100º Tiaços, quem sabe esse ano ainda, se não no início do ano que vem. E antes de apresentar o nosso convidado, Roger Brooke, nosso querido e afetuoso convidado, queria trazer algumas pequenas informações sobre hoje. Hoje é o Tiaços de número 95 e nós estamos apostando que será o último Tiaços do governo Bolsonaro. Temos uma eleição domingo, né? Estamos aqui na expectativa de que o nosso candidato Lula ganhe, mas, para nós, simbolicamente, queremos desejar que esse Tiaços seja o último antes da eleição do nosso candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre importante lembrar que o Tiaços nasce a partir de vários desejos diferentes. Um desejo de democratização do saber, um desejo de encurtar a distância entre o Brasil e os principais pensadores junguianos, pós-junguianos do mundo, um desejo de dar voz a uma nova geração junguiana que tem surgido no Brasil. E o Tiaços também nasce no meio da pandemia como uma tentativa desesperada, também saudável, de sobrevivermos ao inferno que foi o período da pandemia vivido no Brasil. Então, passado 3 anos, nós estamos à véspera de uma eleição e o Tiaços ratifica a sua vocação democrática, a sua opção pela liberdade, pela vida, pela palavra, e que o país possa voltar a ser um país esperançoso, ético, de bons projetos para o futuro, que isso tudo domingo possa ser realizado. Tem aqui a minha palavra, a palavra da Luciana Ximenes e a palavra da Isa. Então, dito isso, vamos apresentar nosso querido convidado, professor Roger Brooke. Professor Roger Brooke, ele é professor emérito da Universidade de Duquesne e tem atuado como psicoterapeuta psicanalítico de orientação junguiana por 40 anos. Seu livro Jung e a Fenomenologia, que é um clássico, né, da literatura junguiana, foi publicado em 2015 e é um livro que eu recomendo a todos lerem, um livro absolutamente uma referência dentro do campo dos estudos junguianos. Ele é membro filiado da Interregional Society of Jungian Analysis e professor adjunto do programa de treinamento de analistas do Instituto C.G. Jung de Pittsburgh. E o seu trabalho acadêmico tem investigado e reinterpretado criticamente os fundamentos do pensamento junguiano. Roger Brooke esteve no Brasil em 2009, né, Roger? Em Curitiba. O nosso querido amigo Carlos Serbena, eu não sei se está aqui, foi quem o recebeu e pôde viabilizar esse encontro, do qual o Roger traz sempre boas lembranças, agradáveis recordações. Roger, um prazer te receber aqui, uma alegria ter você conosco. Há algum tempo que a gente queria te convidar para falar no Tiaços, e chegou a hora, num momento muito particular para nós, véspera de eleições. Espero que você goste do convite, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Oh my gosh, thank you so very Meu much. Deus, muito obrigado. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui. E eu devo dizer, alô, Carlos, tanto tempo, e eu fico muito feliz e honrado que você esteja aqui. Eu acho que eu deveria começar com a história que eu acabei de contar para o Marcos, para a Luciana e para a Isa, que quando eu fui para o Brasil em 2009,
minha esposa disse, olha, cuidado com as mulheres brasileiras, elas são as mulheres mais bonitas do mundo. E eu disse, não se preocupe, querida, eu sou um cara já mais velho, já tenho as coisas muito bem resolvidas, não se preocupe. Então eu cheguei no Brasil e eu fui recebido por uma das mulheres mais lindas que eu já vi no mundo. Quer dizer, foi como eu disse, oh meu Deus, você acha que você é muito esperta e sabe lidar? Então tente essa, hein? Então, foi realmente um momento muito engraçado. Eu olhei para aquela menina e comecei a rir, porque, bom, mas essa é a minha história. Foi meu primeiro encontro com o Brasil. De qualquer forma, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por me receber. Eu vou ler a minha apresentação e vou compartilhar os meus slides com vocês, né, conforme eu avanço. O que eu coloquei aqui nesse primeiro slide são as sessões que a gente vai passar. É uma espécie de um mapa. Eu vou começar com a transferência de Jung sobre a África e os não-brancos. Depois, mais tarde, eu vou falar sobre a individuação e o termo Ubuntu, do Zulu. E depois eu vou reenquadrar essa questão da individuação para falar sobre a retirada das projeções, mas eu também quero ter uma reinterpretação crítica das relações objetais, que tem uma influência bastante significativa no mundo junguiano. E depois eu vou apresentar algumas conclusões. Eu vou compartilhar alguns slides que eu espero que vocês achem interessante enquanto a gente avança. Então, o processo de individuação como um desenvolvimento da consciência, todos esses termos discutidos por Jung, nas primeiras gerações dos seus seguidores, no modo que muitos de nós achariam até embaraçante. Então, não é simplesmente suficiente ler Jung de manhã e Andrew Samuels ou Susan Rowland ou Fanny Brewster à tarde, com feliz ecletismo e um sentimento difuso de ser mente aberta. As sombras na visão europeia do mundo de Jung também fazem parte da nossa herança, independente, sem dúvida também, da herança de vocês, independente da cor ou etnia que possamos pertencer. Assim, a recente carta aberta de Andrew Samuels e outros, bem como seus comentários adicionais, é oportuna e o contexto apropriado para as presentes reflexões. A carta, né, que foi uma carta de desculpas em relação ao racismo de Jung. E Jung viajou pela primeira vez para a África em 1920, quando ele visitou a Tunísia. Ele descreve um sentimento de retroceder no tempo do século XX para a Idade Média. E ele se pergunta como que ele chama, né, essas almas inocentes responderiam à aceleração do tempo para a modernidade. Mas Jung também impõe uma percepção que se tornará familiar e percorrerá todos os seus escritos. Ele vê os árabes como emocionais em vez de racionais, sem autonomia e mais próximos da natureza e da infância. Eles podem ter o que ele chama de intensidade de vida, ele diz, mas eles são pré-históricos. E neles falta o que ele chama de consciência de ego. Podemos nos perguntar como Jung pôde deixar de considerar a história da cultura árabe e todas as suas conquistas culturais. Afinal, as pessoas que ele vê como desprovidas de consciência inventaram a matemática, tiveram a maior biblioteca do mundo antigo, e estão inseridos conscientemente na história, celebrando a vida de Abraão, Jesus e Maomé. Sua cultura inclui o que há de mais refinado na tradição mística autoconsciente, que é o sufismo. A razão pela qual Jung não considerou a cultura árabe como contendo a autoconsciência, que ele chama de consciência, pode ter sido que a branquitude, que é estranhamente invisível para si mesmo, mas visível em sua hegemonia epistemológica, tenha influenciado. A branquitude não se imagina como uma cor entre muitas, mas sim como uma não-cor, como Hillman escreveu em seu ensaio sobre a supremacia branca. O branco lança sua própria sombra.
que, como branco, é indiscernível para uma consciência definida em termos de luz. Fim da citação. Então, a branquitude oblitera os tons, as cores, a multiplicidade. Subjaz a fantasia de pureza e é, portanto, a fonte do pensamento de divisão e oposição. Branco lança sua própria sombra branca, argumenta Hillman, dividindo o mundo humano simplesmente em branco e não branco. Nessa perspectiva, os árabes não são brancos, ou são não brancos. E para o Jung europeu branco, as diferenças entre árabes, negros, subsaarianos, africanos, nativos americanos, índios, asiáticos são praticamente obliteradas dentro das prerrogativas de desenvolvimento psicológico da branquitude. Essa obliteração do outro não branco foi central para o significado de ser branco. A invisibilidade e as sombras da branquitude europeia de Jung pertencem também à maioria de nós se formos brancos. Eu cresci em um ambiente doméstico relativamente educado e liberal na África do Sul. Meu pai ensinou que o modo de medir um cavalheiro era através do modo como ele tratava os menos poderosos ou afortunados. Quando ele se tornou diretor administrativo de uma empresa industrial de médio porte, quase 50 anos atrás, sua primeira ordem foi reescrever todas as descrições de cargos e escalas salariais, livrando-as de qualquer referência à cor. Ele estava à frente do seu tempo. No entanto, mesmo nessa atmosfera, eu era um adolescente quando me dei conta que os negros tinham sobrenomes. Quando comecei a ler Jung, no final da adolescência, aprendi sobre o desenvolvimento da consciência e a crise espiritual do homem moderno, e sobre o homem arcaico e os primitivos estarem mais próximos do inconsciente e da natureza, sem problemas conceituais. Eu pensei que estava aprendendo sobre mim, minha cultura e sobre os negros, quando, na verdade, eu estava simplesmente entrincheirando minhas projeções, vestindo-as com roupas da teoria junguiana. Agora que também sou americano, vou sugerir que há muitos americanos brancos que não estão mais adiantados em sua autoconsciência culturalmente do que eu era em meados dos anos 70. Não vou falar dos brasileiros, mas eu tenho certeza que vocês podem ter também a sua própria aritmética. Então, eu começo de forma muito crítica a Jung. Então, eu realmente gostaria de afirmar que não é assim tão ruim. Eu realmente gosto de Jung bastante. E eu vou chegar lá no momento em que eu vou dizer que gosto. Então, fiquem comigo até lá. A invisibilidade da branquitude continua sendo um desafio para a maioria dos brancos. Mas voltemos a Jung. Ele queria encontrar a parte que faltava de sua personalidade, que ele achava que seria visível na África. No entanto, o que era invisível para Jung não estava lá fora na África, mas na maneira de Jung de ver, o olho invisível para si mesmo. Quando ele estava na Tunísia, Jung teve um sonho de um príncipe árabe. O sonho foi ambientado em uma praça em forma de mandala, numa cidade árabe, uma cidadela, com o Casbah no centro. Jung estava em um fosso ao redor deste centro e ansioso para ver dentro da cidadela. Um príncipe árabe atacou Jung tentando derrubá-lo. Eles lutaram, colidiram com uma grade no fosso, então parecia que o príncipe estava tentando afogá-lo. Não, pensei, isso está indo longe demais, escreve Jung. Então ele empurra a cabeça do príncipe debaixo d'água para dominá-lo. A cena muda e Jung se vê na presença de um livro aberto com letras pretas, escritas em magnífica caligrafia, como um pergaminho branco leitoso. Jung não pode ler a escrita, mas ele sabe que este é seu livro e que foi ele que escreveu aquilo. Em outras palavras, o livro que Jung escreveu, que podemos interpretar como as narrativas e textos que compõem a vida de Jung,
Esse livro é apenas vagamente familiar a Jung, mas também é estranho tanto para Jung quanto para seu príncipe árabe subjugado. Então, Jung continua. Isso é no Memórias, Sonhos e Reflexões. Eu expliquei a ele que agora era preciso, já que eu o vencera, que ele lesse o livro. Ele se negava. Abracei-o e o obriguei, afinal, com bondade paternal e com paciência, a ler o livro. Sabia que isso era indispensável. E, no final, ele acabou por concordar. O colonialismo nesse sonho é inconfundível. O Jung europeu força o outro não branco a se submeter às narrativas que são próprias de Jung. A interpretação de Jung, mesmo quase 40 anos depois, ainda é uma interpretação de um ego que está nas garras da ansiedade. Jung escreve que ele havia experimentado um inesperado assalto violento da psique inconsciente. Ele também passa a entender esse sonho como uma indicação precoce de seu medo de ficar preto sob a pele, que emergiu mais diretamente 5 anos depois na África Oriental. O extraordinário é que Jung entende o sonho como vindo do self. Ele diz isso, mas ele não aplica sua própria teoria dos sonhos ao seu sonho. Ele não pergunta como o self pode estar tentando compensar as limitações de sua visão egóica de si mesmo e de seu mundo. Podemos notar que não há bons resultados clínicos. Razão para Jung ter tanto medo? A imagem mandálica do self como uma praça, como uma cidadela com um templo no centro é altamente diferenciada. É o que Jung chamaria de civilizado. Não tem características bizarras ou psicóticas. O sonho mostra que o self de Jung é mais bem estruturado e contido do que o seu ego ansioso, que cai através das grades para o fosso. Além disso, na medida em que Jung não pode ler o texto do que é o seu próprio livro, também podemos dizer que o self de Jung tem autoria, né? Ele tem também funções simbólicas e alfabetização, enquanto que Jung e o seu ego é que está sendo psicologicamente analfabeto. Então, parece que nós temos aqui um ego que está psicologicamente analfabeto. Então, parece que Jung aqui é vítima de seu próprio insight, que, abre aspas, a mente inconsciente do homem vê corretamente, mesmo quando conscientemente a razão é cega e impotente. Então, Jung fica surpreso com a ansiedade em seu sonho, pois ele não se sentia absolutamente ansioso. Pelo contrário, escreve ele, não podia deixar de me sentir superior, porque fui lembrado a cada passo da minha natureza europeia. Aquilo foi inevitável. O fato de eu ser europeu me deu certa perspectiva sobre essas pessoas que eram tão diferentes de mim e me distinguiam completamente delas. No entanto, Jung também escreve, tomei consciência de quão completamente preso e aprisionado na consciência cultural do homem branco eu ainda estava. O que isso significava em termos de história cultural branca? E que ficou mais claro quando Jung visitou Taos, Novo México, onde fez amizade com o ancião Oshuei Biano, Lago da Montanha. Lago da Montanha se tornou o professor de Jung e falou sobre o que ele via como as feições cruéis dos brancos e sobre sua inquietação. Ele apontou a Jung que os brancos também pensavam com a cabeça em vez de com o coração, e os índios Pueblo pensavam que eles eram loucos. Vale a pena citar Jung longamente aqui. Caí numa profunda reflexão. Pela primeira vez na minha vida, alguém me dera uma imagem do verdadeiro homem branco. Era como se até então só tivesse visto nada além de reproduções coloridas sentimentalmente embelezadas.
Esse índio encontrara nosso ponto vulnerável e pusera o dedo naquilo em que somos cegos. Senti como se algo desconhecido e, no entanto, profundamente familiar acendesse em mim como uma neblina difusa. E imagem após imagem destacavam-se nessa neblina primeiro as legiões romanas irrompendo nas cidades da Gália, Júlio César com seus traços nitidamente cinzelados, Cipião, o africano, Pompeu. Eu vi a águia romana sobre o Mar do Norte e nas margens do Nilo Branco. Depois eu via Santo Agostinho transmitindo aos anglo-saxões, na ponta das lanças romanas, o credo cristão. E Carlos Magno impondo gloriosamente aos pagãos conversões de triste fama. Depois as hordas e as pilhagens assassinas das armadas dos cruzados. Depois foi a vez de Colombo, Cortés e dos outros conquistadores que, a ferro e fogo, torturando e cristianizando, aterrorizaram até mesmo esses longínquos pueblos. Vi também as populações das ilhas dos mares do sul dizimadas pela escarlatina trazida através das roupas, a sífilis e o fogo selvagem. Foi suficiente. O que nós, do nosso ponto de vista, chamamos de colonização, missões aos pagãos, expansão da civilização, etc., tem outra face. A face de uma ave de rapina procurando com cruel intenção uma presa distante. Todas as águias e outras criaturas predatórias que adornam nossos brasões me parecem representantes psicológicos adequados de nossa verdadeira natureza. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Esse é o insight, a visão mais pessoal de Jung sobre a violência e invisibilidade da branquitude. Mas Jung ainda não fez a conexão mental de que essa poderia ser a história escrita no livro que ele estava forçando o árabe, o outro, a ler. Na minha opinião, a lição do Lago da Montanha foi a mesma lição que Jung poderia ter aprendido em seu sonho tunisiano. Se tivesse prestado mais atenção à voz do outro e menos à sua própria ansiedade branca. Quando Jung visitou a África Oriental em 1925-26, ele novamente descreveu a sensação de voltar no tempo. Mas o que aconteceu aqui foi menos sobre a história colonial branca do que sobre ontologia, a natureza do ser. Jung se comoveu com a própria materialidade do mundo chegando à presença, do despertar da Terra para o mundo como fundamento da psique. Ele descreve como suas forças psíquicas liberadas voltaram alegremente para as extensões primevas. E como o chamado da consciência é nada menos do que um chamado do próprio mundo para ser trazido à existência através dessa forma humana de ser que chamamos de consciência. Para Jung, o mundo terrestre surgiu como um templo. Essa percepção da Terra como um templo e solo sagrado da psique indica que o confronto de Jung com seu próprio inconsciente atinge a constituição europeia da identidade. Para o pós-iluminismo, a vida psicológica europeia se retirou para a cápsula da cabeça, como ele diz em outro lugar, e o espaço mental é uma espécie de garrafa cheia de ar europeu. Essas expressões descrevem a experiência de Jung na Índia, mas também poderiam descrever sua experiência em qualquer lugar que não fosse a Europa ou a América Branca. Ele escreve, então: alguém certamente cairia sem a parede de vidro isolante.
Alguém certamente cairia sem a parede de vidro isolante. Alguém se afogaria em todas as coisas que nós, europeus, conquistamos em nossa imaginação. Elas se tornam realidades formidáveis assim que você pisa além da parede de vidro. Essa passagem evocativa de viver atrás de uma parede de vidro, Jung aqui está descrevendo uma desrealização cultural crônica. Ele admite que se sente onírico, mas escreve como se fossem os outros que estão vivendo no sonho. E interpreta sua desrealização como uma conquista cultural da consciência individualizante. É útil entender isso quando Jung tem seu próximo sonho africano e novamente entra em pânico. Michael Vanoy Adams, analista junguiano, discutiu com algum detalhe a sedução e o pânico de Jung na África. E eu também o cito. Jung ficou encantado com as jovens africanas, de seios nus e confiantes em si mesmas, e sentiu-se seduzido, não tanto por elas, mas pela própria África. Ele descreve o sonho bem conhecido de seu barbeiro negro Chattanooga, usando um ferro de frisar quente para deixar seu cabelo crespo, como o dos negros. Em seu sonho, Jung sentiu o calor do ferro de frisar e acordou aterrorizado. Ele escreve: considerei esse sonho uma advertência do inconsciente. No fundo, não estaria dizendo que tudo que era primitivo constituía um perigo para mim? Nessa época, eu estava mais perto do que nunca do going black, do se tornar negro. A única conclusão que pude tirar foi esta: devia conservar intacta, em qualquer circunstância, minha personalidade europeia. Como Fanny Brewster observou recentemente, Jung tinha medo de tornar-se vítima de uma consciência africana. Enquanto ele viajava para o norte, descendo o Nilo em direção ao Egito, avançando mais uma vez no tempo em direção ao mundo moderno, Jung experimentou o poder mítico de Horus, trazendo a luz divina da consciência para a humanidade e nos libertando do que ele chamava de escuridão dos tempos pré-históricos. Assim, a viagem do coração da África até o Egito tornou-se para mim uma espécie de drama do nascimento da luz. Foi uma reencenação pessoal do drama da consciência humana, e especialmente ocidental, libertando-se das forças regressivas da inconsciência, escuridão e formas de vida humana quase indistinguíveis na mente de Jung, da natureza. Por outro lado, se Jung tivesse aplicado a sua própria compreensão dos sonhos como compensatórios do self, ele teria reconhecido esse barbeiro trabalhando em sua cabeça com calor como sendo um analista trabalhando alquimicamente com calor para efetuar a transformação psíquica em um paciente ansioso, o ego de Jung. Jung nunca escapa do sonho para analisá-lo. Ele reage ao seu sonho, enquanto, na verdade, ainda está sonhando o sonho. Ele fica tão assustado quando acordado e pensando em seu sonho, quando estava dormindo e sonhando. Mesmo escrevendo memórias, sonhos e reflexões mais de 30 anos depois, ele ainda não acordou nesse sentido. Ele ainda está sonhando com o sonho do homem branco europeu educado do início do século XX, sem saber que a cultura africana que ele viu era uma fantasia de transferência cultural. É a fantasia de transferência que reforçou sua teoria emergente sobre o desenvolvimento da consciência e o processo de individuação. Esses são o privilégio e o fardo do que Jung chama de homem moderno, com o que ele quer dizer o europeu branco. O resultado é uma série de equações linguísticas e imaginárias que continuam a funcionar como o sonho do homem branco através da psicologia analítica, e não apenas em relação à África. Vocês vão reconhecer isso nos trabalhos de Jung. Branco europeu, não branco, outro,
claro, escuro, civilizado, primitivo, consciente, inconsciente, racional, emocional, descorporificado, corporificado, científico, supersticioso, pessoal, impessoal, neurótico, reprimido, psicótico, paranoico, individual, coletivo, adulto, infantil, moral, amoral, separação, participação mística, moral e amoral. Esse conjunto de fantasias, de transferências, são alguns termos organizatórios da psicologia junguiana. Então, esse conjunto de fantasias de transferência sobre a África e a negritude fornece o conjunto de coordenadas do modelo junguiano do processo de individuação e do desenvolvimento da consciência. Parece ter havido uma relação recíproca entre suas fantasias da África e sua teoria psicológica. Cada uma reforçou e foi usada como evidência para a outra. Isso significa que o colonialismo de Jung permanece conosco, ainda nos termos centrais da teoria do desenvolvimento de Jung. Muito bem, agora vamos para o número 2, rumo a uma cura africana da psicologia analítica. A cura está chegando, não se desespere. Nossa tarefa não é tanto analisar Jung, mas analisar nossas próprias fantasias, tanto em relação às pessoas que são culturalmente o outro, não o branco, quanto em relação às nossas próprias vidas interiores. Tudo isso leva à pergunta do título: como seria a psicologia analítica se Jung tivesse se deixado seduzir psiquicamente pela África e tivesse deixado seus sonhos com o príncipe árabe e seu barbeiro negro curarem seu ego unilateral e ansioso? Como nós, junguianos, pensaríamos hoje se Jung tivesse permitido que seus pensamentos, brotando de sua mente, se tornassem excêntricos? Bom, vocês estão se divertindo? Sim? Bom, podemos ficar satisfeitos em reconhecer que a psicologia analítica se pareceria mais com a psicologia pós-junguiana hoje. Já está aqui, conosco. O campo já caminha para um imaginário multicultural, para usar a grande frase de Michael Adams. É reviver a mística, a participação mística como uma qualidade indispensável da consciência participativa da psique, em vez de defini-la negativamente como uma forma de inconsciência regredida. É muito mais isso. A psicologia analítica, muito mais interessada na hospitalidade psicológica do que no controle do ego. Ela é politeísta em vez de moniteísta, como Hillman diz. E é plural em seus compromissos, em vez de singular em suas fantasias de uma totalidade interna e autossuficiente. Já está envolvida com a política, com questões sociais, incluindo a guerra, terrorismo, combate ao trauma, refugiados e o destino do nosso planeta. É mais autorreflexiva em termos do contexto histórico e do posicionamento textual da escrita de Jung. Mais importante ainda, gosto de acreditar que a maioria dos junguianos de hoje desistiu da farsa colonialista sobre a evolução cultural, mesmo que termos como o desenvolvimento da consciência não tenham sido criticamente pensados. Mais disso atualmente. Significativamente, essa transformação dentro do pensamento junguiano foi guiada pelo próprio Jung, tanto no exemplo de sua própria vida pessoal em Bollingen, quanto por meio de seus estudos alquímicos. Esses estudos descrevem processos de dissolução, misturas e transformação em substâncias que combinaram o que antes era imaginado como opostos. Observando esse movimento, Stanton Marlan, meu colega, discutiu a dissolução alquímica de Jung na imagem falocêntrica e hegemônica da luz, observando paralelos desconstrutivos entre Jung e autores como Derrida e Irigaray. Os escritos de Hillman
que podem ser entendidos como uma releitura de Jung dentro da própria lógica alquímica e desconstrutiva de Jung, todos apontam para longe da maestria egóica, em direção a uma ética e estética descentradas da hospitalidade em relação à vida psicológica. Em seu ensaio sobre a supremacia branca, Hillman aponta que o trabalho de Jung sobre a alquimia pode ser visto como a própria alquimia, como um trabalho contra a branquitude. A branquitude e a luz não podem ser imagens da vida. Como Jung disse em uma entrevista de 1952 com Mircea Eliade. Isso é que o Jung disse para Mircea Eliade. Mas neste estado de branquitude, não se vive no verdadeiro sentido da palavra. É uma espécie de estado abstrato, ideal. Para ganhar vida, é preciso ter sangue, a vermelhidão da vida. Só o sangue pode reanimar um glorioso estado de consciência em que o último vestígio de escuridão é dissolvido. Estamos falando do rubedo alquímico, o avermelhamento do sangue, que dissolve os opostos do branco e do preto, transformando-os na direção de uma vida verdadeira e encarnada. Hillman continua dizendo que a lição da alquimia para nós é sobre a materialidade e a inserção da vida psíquica em lugares, com coisas, na interioridade de nosso ser no mundo. Essa redenção do colonialismo de Jung por meio da alquimia está implícita no impulso histórico de sua obra, que era alcançar, através do racionalismo e do materialismo do iluminismo europeu, uma sensibilidade pré-renascentista. Curiosamente, isso se dá, de acordo com Hillman, antes que o termo branquitude fosse usado para descrever os caucasianos. Então, primeiro, a branquitude era usado para se descrever as pessoas, né? Na Idade Média. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung descreve essa sensibilidade como o mundo de sua personalidade número 2, um mundo privado, vivo e cheio de significado. Um mundo do qual a vida psicológica ainda não foi desenraizada dentro das abstrações científicas e da filosofia idealista, de sua personalidade número 1. Ao contrário de todos os seus colegas psicanalíticos contemporâneos, Jung entendia a tarefa histórica da psicologia como encontrar maneiras para aqueles que ele chamava de modernos de se reconectarem com fontes de significado, que, no entanto, permanecem como um terreno de sustentação sobre as suposições públicas da consciência ocidental e sob a presunção da filosofia racionalista. Apesar de todo o seu colonialismo e branquitude, Jung parecia ter mais afinidade com o Lago da Montanha, no Novo México, e com curandeiros tradicionais africanos do que com seus pares psicanalíticos, cujos interesses se limitavam a questões da psicodinâmica e história pessoal. Antes de passar para a próxima sessão, que trata de uma releitura dos termos centrais da psicologia analítica, eu só gostaria de agradecer ao falecido Augustin Schutt, professor de filosofia da Universidade da Cidade do Cabo, que me apresentou a fenomenologia meus anos de graduação e escreveu um livro pequeno chamado Filosofia para a África. Ele escreve: então, o que se segue é um esboço de como que nós podemos entender alguns dos termos mais orientadores da psicologia analítica. Eu espero que isso pareça familiar à sua própria experiência da psicologia junguiana. Vou me concentrar na individuação e na retirada das projeções, que são intrínsecas ao desenvolvimento da consciência. Em seguida, eu vou discutir brevemente a teoria das relações objetais, que acredito ter sido uma contribuição um pouco
é paradoxal, uma bênção e uma maldição para o campo junguiano. A terceira seção é intitulada Individuação e Ubuntu. Podemos nos perguntar como Jung teria descrito o processo de individuação se seu ponto de partida tivesse sido essas palavras do arcebispo Desmond Tutu. Minha humanidade está ligada à sua, pois só podemos ser humanos juntos. Somos diferentes justamente para perceber nossa necessidade um do outro. O princípio aqui é capturado em um ditado Zulu, Umuntu, Nyungumuntu, Nyungabantu, que se traduz como uma pessoa é uma pessoa através de pessoas. Schulte faz desta a peça central da sua filosofia para a África. O que as pessoas são e o que as pessoas deveriam ser ou se tornar, o ontológico e o ético estão mutuamente implícitos. O ético não é meramente aspiracional, mas é um constituinte determinante do que uma pessoa é. Tal suposição, comum às culturas subsaarianas, oferece uma importante correção para Jung, que só discute o coletivo como uma força regressiva contra a individuação. Talvez o barbeiro negro de Jung estivesse tentando lhe dizer que a comunidade de pessoas é necessária para se tornar uma pessoa, e é também o lar em que a própria personalidade se realiza. Aliás, eu suspeito que a comunidade junguiana no Brasil tem essa experiência, onde vocês podem ver que a comunidade analítica não é um repuxo regressivo, mas um container, um vaso onde a individuação pode florescer. Então, o conceito africano mais significativo para a teoria da individuação é o termo Ubuntu. Ubuntu define o que significa tornar-se uma pessoa, mas seu desenvolvimento é uma tarefa de autorrealização que requer o apoio de outros, que nos tratam como pessoas. Também requer as virtudes africanas, que Schulte admira, tais como responsabilidade pessoal, autoconhecimento ético, coragem, humildade, capacidade de perdoar e empatia. O filósofo ganense Wazi Wiredu escreve sobre esta sensibilidade africana da seguinte forma: assim concebida, uma pessoa humana é essencialmente o centro de um espesso conjunto de círculos concêntricos de obrigações e responsabilidades, combinados com direitos e privilégios em níveis inferiores de relacionamento que irradiam da consanguinidade de parentes e familiares através do clã para a circunferência mais ampla da família humana, baseada na posse comum da centelha divina. O Ubuntu fornece uma dimensão ética ao processo de individuação, que sempre parece conceitualmente estranho para Jung. O Ubuntu, que Senghor, que foi presidente do Senegal, durante a liberação do país, da França, então Senghor diz que o Ubuntu é a marca do humanismo africano. É aquele senso de comunidade que preserva o pessoal e no qual o pessoal pode prosperar. É o espírito animador por trás de virtudes como hospitalidade, respeito, paciência, convívio, perseverança, autoconhecimento e empatia. Dentro da consciência Ubuntu, inclusão, cura e reconciliação, em vez de marginalização, culpa e punição, são valores orientadores. Através do Ubuntu, imaginamos a individuação como um processo de crescimento e transformação pessoal dentro de círculos cada vez maiores de identificação, da família aos amigos, colegas de classe, a comunidade local, a sociedade em geral e ao mundo. Ela se estende para fora, para o estranho, para o outro,
para os vivos e até mesmo para os mortos, para nossos primos animais e para a terra e o céu, mais amplos. Da dependência infantil à espiritualidade madura, nossa comunidade em expansão é o lar psicológico no qual nos tornamos pessoas plenas. Muito bem, só vou checar aqui uma coisinha. Bom, agora a gente vai falar da retirada das projeções. Isto é, falamos sobre individuação, consciência, como que nós organizamos nossos pensamentos da individuação de forma que seja menos isolados da comunidade, que engloba a comunidade. Então, agora vamos pensar em outro tema da individuação para o desenvolvimento da consciência, que centralmente tem a ver com a retirada das projeções. Então, a retirada das projeções são consideradas centrais para desenvolver a autoconsciência psicológica, que os junguianos chamam de consciência. Mas, na minha opinião, Jung confundiu o insight terapêutico com a epistemologia cartesiana. Terapeuticamente, ele reconhece que o que odiamos ou desejamos nos outros é muitas vezes aspectos divididos de nós mesmos. No entanto, ele interpreta essa experiência terapêutica de retirar projeções epistemologicamente como o retorno do significado das pessoas, coisas e eventos de nossas vidas para o funcionamento interno da psique ou do self. É inevitável que ele, então, lamente a resultante desespiritualização da natureza e do mundo. Jung considera essa drenagem de todo o significado do mundo como o inevitável fardo do homem moderno, o que deixa como uma nostalgia sentimental pelo que ele imagina serem modos de ser primitivos. Nesta forma epistemológica de projeção, o que chamamos de experiência é composto de representações mentais e significados associados internamente. Por exemplo, ele diz... Bom, espera aí que eu não escrevi, eu vou ler. Vocês vão lembrar, né, dessas palavras de Jung. É minha mente, com seu estoque de imagens, que dá ao mundo cor e som. E essa certeza supremamente real e racional, que chamo de experiência, é, em sua forma mais simples, experiência entre aspas, é, em sua forma mais simples, uma estrutura extremamente complicada de imagens mentais. Assim, em certo sentido, não há nada que seja diretamente experimentado, exceto a própria mente. Então, mais uma vez, isso está muito englobado pelas imagens psíquicas que nós não podemos entrar em contato com algo que esteja fora de nós. Tão envoltos que estamos em imagens psíquicas. Todo o nosso conhecimento consiste no material da psique, que, por ser apenas imediato, é superlativamente real. Então, um pequeno estudo interessante seria fazer uma fenomenologia da retirada das projeções. Descobriríamos que retirar as projeções interpessoalmente não tem nada a ver com essa organização epistemológica de realidade psíquica. O resultado estaria muito mais próximo da maravilhosa, mas raramente notada, reflexão de David Holt, de muitos anos atrás. Se pensarmos na retirada das projeções como um movimento visoespacial de retorno ao estar psicologicamente lá fora para voltar para cá dentro, então o mundo está, de fato, esgotado de significado. Se, no entanto, imaginarmos a retirada das projeções como uma mudança no falar para o mundo, tentando ouvir suas próprias sondagens, então o mundo não é abandonado. E o significado é, de fato, aprofundado. Isto é, falar, mudar do falar para o ouvir. Não é isso que acontece quando retiramos projeções e vemos alguém como se fosse a primeira vez? O rosto do outro aparece de uma forma que aprofunda nosso sentido, tanto da pessoa quanto de nós mesmos, bem como os significados da relação. A retirada das projeções disponibiliza a exterioridade do rosto do outro. Trata-se de um despertar da presença do outro.
da nossa capacidade de ouvir, de nossa responsabilidade ética e de nossa própria autocompreensão como pessoas. Tudo isso como uma ocorrência única dentro da estrutura do ser no mundo do self. O próprio Jung implica isso quando escreve que, como o indivíduo não é apenas um único ser separado, mas que, por sua vez, pressupõe uma relação com o coletivo, segue que o processo de individuação deve levar a relações mais intensas e amplas. O que, então, do mundo restará se nós junguianos ouvirmos, em vez de falarmos? Jung temia que abandonar sua identidade europeia envolveria uma regressão à inconsciência e tenderia à psicose. Por outro lado, Jung também considerou o despertar ontológico do mundo como o significado mais profundo da consciência humana. Então, é apropriado fazer uma pausa e sugerir que Jung estava, mesmo aqui, no caminho certo. Quando, consistente com seus valores humanistas e racionalistas ocidentais, ele reagiu contra o que ele interpretou como os níveis profundos de superstição da tradição da cultura africana negra. Significativamente, Leopold Senghor, do Senegal, também procurou integrar o racionalismo científico em sua abrangente civilização do universal. Pela mesma razão, ao mesmo tempo que integra o humanismo dos valores africanos. Eu tenho toda uma seção sobre as sombras do Ubuntu como um constituinte organizador, mas eu vou pular. Então, vamos voltar para a questão do despertar do ser, da presença selvagem da terra-mundo, sem o terror defensivo da psicose e do esquecimento pessoal. Essa questão convida ao esboço fenomenológico das diferenças entre a experiência psicótica e um despertar muito mais original do mundo na experiência humana. Eu espero que isso possa esclarecer o que para Jung permaneceu confuso. O que fica claro é que a retirada das projeções não nos remove do mundo, mas nos despeja mais plenamente em sua presença selvagem. Então, isso aqui é a presença selvagem versus a fantasia de Jung de psicose primitiva. A presença selvagem é libertadora. A psicose é aprisionadora. A presença selvagem tem múltiplos centros de consciência, cada forma viva engajada em seus próprios mundos de significância. O psicótico vive no centro do mundo e se orienta contra ele de forma persecutória. A presença selvagem oferece um alcance crescente da psique, complexidade e nuances. A psique psicótica tende a ser cada vez mais e a se tornar cada vez mais estreita e persecutória. O invisível na presença selvagem é um lugar de abertura à investigação. O invisível para o psicótico é conspiratório e malévolo. A presença selvagem às vezes é perigosa, às vezes. O mundo do psicótico é sempre perigoso e hostil. A ferida de um coração aberto na experiência da presença selvagem é um lugar de vitalidade, capacidade de admiração, maravilhamento. O coração aberto para o psicótico é geralmente inacessível por trás das defesas psicóticas, por exemplo, paranoia e despersonalização. A presença selvagem é um mundo que é humano e mais que humano. O mundo do psicótico raramente é mais do que o humano, a menos que seja sobrenatural em um sentido estranho, mas ainda antropomórfico. Bom, agora vou voltar aqui. Tanto para a sugestão de que a retirada das projeções nos deixa com um mundo desespiritualizado e desabitado, inimitavelmente descrito por Hillman como um monte de escória, do qual toda a psique foi extraída, pelo contrário, a vida psicológica torna-se mais profundamente incorporada, espaçosa e diferenciada.
Se há um florescimento da vida psicológica, ela se fundamenta no próprio logos da natureza, seu próprio despertar sagrado. Então, agora nós vamos passar para as relações objetais e ancestrais. Só quero checar com vocês, está tudo bem, pessoal? Tudo ok? Muito bem. Dado que a teoria das relações objetais foi integrada à psicologia junguiana por mais de 5 décadas, e que para muitos de nós é parte integrante do pensamento e da prática psicanalítica junguiana, alguns comentários críticos são necessários. O objetivo aqui é interpretar a teoria das relações objetais de modo que o que tem valor nela possa sobreviver ao calor do ferro de frisar do barbeiro de Jung. Bom, eu estou aqui, né, assumindo o papel do barbeiro de Jung, tentando fazer aqui um trabalho alquímico em relação à teoria das relações objetais. A teoria das relações objetais fala sobre o desenvolvimento da identidade pessoal, como ela é constituída através da internalização de seus relacionamentos primários. Preocupa-se ainda com as maneiras pelas quais essa estrutura relacional da identidade molda os relacionamentos de uma pessoa com os outros, incluindo da próxima geração. A suposição aqui é que nós realmente, como dizem os Niguni, nos tornamos pessoas através de outras pessoas que se relacionam conosco como pessoas. Ética e ontologia entrelaçadas. Os outros, nossos mais velhos, não são mais originalmente aqueles com quem nós, como pessoas já formadas, nos relacionamos. Eles são incorporados dialeticamente em todos os elementos da nossa identidade. Eles são tão intrínsecos para nós quanto nossos sotaques. Como eles se relacionam conosco e nós com eles, naqueles primeiros anos, não são meramente importantes, mas são intrínsecos à estrutura interna do nosso ser. O que chamamos de objeto interno é a participação do outro na estrutura imagética do nosso ser no mundo. Esse objeto interno é, naturalmente, também relacional em sua organização. Nossos pais tiveram pais, e assim por diante, então. As relações objetais são, portanto, relações ancestrais. Como os deuses para Jung, podemos dizer que, evocados ou não, os ancestrais estarão presentes. Sempre que abrimos a boca para falar, nossos sotaques revelam a presença oculta de nossos ancestrais. Precisamos observar criticamente o que a psicanálise fez com essas relações ancestrais. Tornou-as assuntos da mente. Nossos ancestrais não são mais relações reais mediadas dentro e por meio da nossa imaginação. Temos colonizado a imaginação, despojando-a de seu mundo e tornando-a um reino interno, interior, de representações mentais e símbolos. Uma breve história que discuti em outro artigo ilustra o problema. Um estudante de Xhosa estava discutindo comigo sua frustração com a noção de símbolos de Jung, que, segundo ele, parecia tornar irreal o que era simbolizado. Naquele momento, uma abelha voou pela janela. Ele pediu um momento de silêncio, porque a abelha que chegava anunciava a presença dos seus ancestrais. Para ambos de nós, um momento de sincronicidade. Em seguida, refletimos sobre como a abelha no Ocidente era conhecido como simplesmente um organismo biológico e que qualquer outro significado que possa ter seria, entre aspas, simbólico. Isto é, estaria dentro das mentes do povo Xhosa. Mas para os Xhosa, a ressonância simbólica da abelha não é uma questão de mente, mas da presença do mundo ancestral. É verdade que Jung usa o termo símbolo para apontar para a profundidade do significado que a abelha tem para o povo Xhosa. Mas o preço a pagar é que ele perpetua um colonialismo faustiano branco, reivindicando a terra das abelhas e flores e ancestrais para nossa apropriação,
e branqueando-as de todo o significado. Não há ancestrais, mas apenas símbolos. O termo sincronicidade é justamente a tentativa de Jung de reconhecer o significado da própria abelha. Mas o termo trai o dualismo cartesiano que ele procura superar, de modo que não pode ser inteiramente bem-sucedido. A psicologia junguiana, esse é o meu modelo, eu fiz o download do modelo de relações objetais, que é uma espécie de modelo psicanalítico da mente, isto é, dos objetos internos do ego. A vida psicológica, de certa forma, ela é guiada de outros modos. Então, a psicologia junguiana pode oferecer duas correções à teoria das relações objetais. A primeira é desconstruí-la em termos de seu significado histórico, assim como Jung fez com a psicanálise de Freud. Depois, podemos ter mais claro que o que construímos teoricamente como relações objetais são relações ancestrais. Positivamente, o insight essencial e criativo da psicanálise de relações objetais é que o bem-estar psicológico requer um bom relacionamento com os ancestrais. Nesse campo, e os junguianos não poderiam concordar mais. O segundo movimento que podemos fazer é explodir o modelo da mente da teoria das relações objetais como representação mental. Esse aqui, esse modelo que vocês estão vendo, né? E aberto, dentro da psique, dentro daquele reino aberto que nos cerca e nos reúne, na história, a linguagem, a imaginação, e também entrando dentro de lugares nos quais o mundo resplandece em toda a sua multiplicidade. Eu agora vou fazer duas conclusões para esse artigo. Eu acho que vocês vão reconhecer, eu gostaria de acreditar que a maioria de vocês vão reconhecer essas conclusões no sentido de não algo no futuro, mas algo que já está aqui conosco, no modo como nós imaginamos o nosso campo. Por isso que eu falei, né? Bom, deixa eu falar. Bom, essas duas conclusões vão nos deixar agora, né, do campo junguiano, as seguintes conclusões, que não deixem dentro da ansiedade. Então, as noções de individuação e desenvolvimento da consciência ainda são válidas, mas não tem nada a ver com esvaziar o mundo de significado, nem com a metafísica branca. Tem a ver com estar no mundo com o coração aberto, hospitaleiro com o outro, mas também capaz de resistir e lutar quando for preciso. O que chamamos de consciência tem muitas faces e é encontrado em todas as tradições e culturas. O humanismo secular tem seus investimentos e defesas, tanto quanto qualquer uma das tradições religiosas e espirituais, ainda que afirmemos a sabedoria em sua ética e política. Evocados ou não, os deuses estarão presentes. A inconsciência é um fato da vida, e nenhum de nós escapa disso, nem mesmo se tornando um junguiano. A individuação envolve a ampliação e o aprofundamento cada vez mais de nossas relações com os outros, desde nossos cuidadores imediatos até a família e a comunidade mais ampla, alcançando autoconsciência para os rostos do outro, para os ancestrais que carregamos, para Deus ser assim chamado, para nossos primos animais não humanos e para o nosso grande planeta azul. Muito obrigada. Obrigado, Roger. Thank you. Excelente, excelente apresentação. Do you want me to continue to share screen or can I leave it at this point? Vocês querem que eu continue a compartilhar a tela ou tudo ok, a gente tira nesse momento? Eu acho melhor tirar, né? Deixar agora mais os rostos aparecendo. Tá? Bom, vamos abrir para as perguntas e debates. O mesmo protocolo de sempre. Quem quiser fazer pergunta, coloca o nome no chat. Eu chamo e a pessoa faz a pergunta. Roger, primeiro uma questão curiosa. O nosso último encontro do Tiaços foi com a Ellen Morgan.
que apresentou o livro dela sobre branquitude, e que me parece que dialoga muito com o teu texto em muitos lugares. Então, me parece que essas duas palestras seguidas compõem um campo de interesses que dialogam de maneira bastante interessante. Queria começar com uma questão. Você faz uma pergunta, que é uma pergunta muito interessante, que é o que poderia ter ocorrido com a teoria junguiana se Jung tivesse interpretado o sonho do árabe de outro modo, né? Eu me lembrei que o Hillman faz essa mesma pergunta no livro Healing Fictions, onde ele menciona, naquele episódio do Jung com a Salomé, e a voz diz, isso que você faz é arte. E o Jung se recusa e diz, não, isso não é arte. E o Hillman pergunta o que teria acontecido com a psicologia junguiana se Jung tivesse acatado a voz de Salomé, que tinha dito isso é arte. Você acha que esses dois episódios se equivalem? O do sonho árabe e a da voz que diz isso é arte? Has your question been translated? Não foi, Isa? Okay. Well, I did hear, I only heard the English. Has it been translated into Portuguese? Sim. Oh my God. Nós estamos falando em português. Magic. Mágica, isso é mágica. Bom, que pergunta maravilhosa. Eu acho que mais do que responder a essa pergunta, é interessante abrir para a nossa imaginação. E eu acho que você está completamente certo, por exemplo, nessa questão da Salomé e da arte. Eu não cheguei lá porque eu estava pensando nessa questão do Jung da África, mas eu acho que tem a ver, você está certo, são muito compatíveis e equivalentes. Também talvez tenha algumas coisas diferentes. Eu acho que o barbeiro negro de Jung é a sua ânima. Certamente se entenderiam, mas eles não são exatamente as mesmas figuras, né? Sendo a ânima, no caso, a Salomé. No caso, é uma pergunta muito interessante. Bom, deixa eu responder dessa forma. Eu diria que da mesma forma que a psicologia analítica se afastou até de Jung, e nós, de certa forma, incorporamos essa psicologia através da nossa análise, a nossa comunidade junguiana, nós agora estamos nesse modo de ser junguianos, mas que é muito diferente de Jung. Eu imagino que isso significa que muito de ânima, do que era a ânima para Jung, não é muito parte do nosso sentido de estar no mundo. Nós podemos identificar, é só olhar em volta. É diferente. Acho que a gente vai poder voltar a isso um pouquinho mais tarde. Vamos aqui para as perguntas. Tem duas perguntas. Lu, por favor. Oi, Roger, super obrigada pela sua palestra. Você perguntou lá no meio se a gente estava se divertindo. É difícil se divertir com esse tema, mas você, desse jeito delicado que você apresentou, esse tema tão sangrento, fez com que eu me divertisse. Obrigada. Eu te ouvindo, eu lembrei de um pequeno evento que aconteceu comigo no consultório, que foi uma paciente que me procurou, me perguntando, a primeira pergunta que ela me fez foi como eu me reconhecia. Foi a primeira vez, em todos os meus anos de clínica, que alguém me pergunta como eu me reconheço, em termos de raça, né? E eu respondi para ela como branca. E ela era uma negra, né, me fazendo essa pergunta. E apesar das indicações e dela gostar de mim, né, ela não ficou para análise, porque ela precisava ser escutada por uma negra.
mulher, inclusive, ela queria uma mulher negra. A minha pergunta é, você acha que a nossa branquitude, apesar da luta, apesar do estudo, apesar da teoria toda que a gente tem, a nossa branquitude interfere na nossa escuta? Eu queria que você me falasse um pouquinho do que você acha dessa demanda dessa minha paciente. E a outra coisa aí eu fiquei pensando quem indicar para ela, né? E foi muito difícil lembrar de uma pessoa na nossa comunidade que fosse negra. Então, eu queria ouvir os seus comentários sobre isso. Obrigada. There is something about, let's say, if Eu you're acho, bom, vamos dizer, né, que você seja branco ou de qualquer cor ou de qualquer tonalidade de pele que você tem, existe uma certa densidade que é um fato que ainda está em elaboração. Mas é o mesmo se você for mulher ou homem, ou talvez se você for heterossexual, homossexual, ou algo mais. Nós habitamos o mundo de certas formas, mas eu acho que o que nos torna psicoterapeutas, eu realmente acho que nós precisamos ser limitados também por isso. Por exemplo, eu trabalhei com pessoas onde as questões, né, de eu ser branco, quer dizer, trabalhei com pessoas negras que essa questão de eu ser branco emergiu, estava ali. Então, normalmente, eu lido com isso já na primeira sessão. Se a pessoa diz que de que cor você se vê, eu vou dizer, eu me vejo, acho, até onde eu posso ver, como tendo uma cor, eu me vejo como branco. Mas, antes, eu gostaria de saber de onde vem essa pergunta, né? Me fala sobre essa pergunta. Então, o meu pensamento é que você tem talvez um histórico que faz com que isso seja difícil, então, uma espécie de desafio, coloca isso como desafio entre nós. Você pode falar sobre isso? Então, eu tenho, na verdade, trabalhado com pessoas que são muito diferentes de mim, tanto na cor, na etnia, na orientação sexual, através da acompanhar a experiência desses, eu simplesmente, ao invés de simplesmente responder a pergunta. Por exemplo, também em relação à religião, algumas pessoas se preocupam se eu não sou católico ou luterano, ou que talvez eu seja cristiano e que esse seja um cristão e que esse seja um problema. Então, é interessante você investigar que dificuldade é essa. Muito frequentemente, a resposta talvez não seja tão necessária, mas a investigação. Então, por exemplo, na África do Sul, durante o estado de emergência e todo aquele período turbulento dos anos 80, eu trabalhei nos subterrâneos com alguns ativistas negros, né? E um padre anglicano era o meu contato, e ele me referia a esses pacientes. Eu dirigi até um ponto e depois eu andava vários metros até uma casa mais segura dentro de um bairro, né, muito perigoso. E eu trabalhava com esses jovens ativistas negros que tinham sido traumatizados pelas polícias de segurança durante o estado de emergência. Então, o fato deles terem sido referidos para mim por esse padre anglicano, que era um branco, me deu uma legitimidade, uma credibilidade, talvez. E nós simplesmente nos demos bem, mesmo nessa de situação tão difícil, né? Não é algo intransponível. Obrigada, Rosa. Obrigado, Lu. Wagner, contigo, meu amigo. Olá, está me escutando? Sim, sim. Beleza. Professor Bruno, é muito prazer em conhecê-lo, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes quando
temos a oportunidade, né, de escutar uma conferência, uma palestra, é o quanto que ela é provocativa em termos de questões, né, o quanto que ela nos desafia, né, em termos de possibilidades, né, de questionamento. E uma das coisas que eu gostaria, e talvez eu tenha sentido um pouco de falta no seu discurso, na sua fala, é que diz respeito a questões relacionadas ao poder, né? A questão do negro, a questão do outro, aquele que nos difere, tem ali, vamos dizer assim, um olhar que se assemelha à questão da desumanização do diferente, né? Então, o que nós poderíamos pensar, né, já que constitutivamente a nossa psique ela Can think that constantly our psyche has bipolarity. escapar dessa armadilha, né, de considerar, vamos dizer assim, um branco humano e um não branco desumano, né? Há aí uma proposta, ou talvez uma energética na psique, que aponta necessariamente para uma questão de poder? Obrigado. I think it's a really profound question. Eu acho que é uma questão muito profunda. E eu não sei se eu sou mais capaz de imaginar uma resposta do que qualquer um de vocês. Apesar de eu não ter usado a palavra poder, eu acho que eu lidei com essa questão extensamente. Quando eu falava, por exemplo, sobre a visão do lago, da montanha, sobre o homem branco, a sua crueldade, sendo como conquistadores, e também aquela longa citação do Jung, quando ele fala da história do branco ocidental, conquistando e destruindo outras culturas. Também temos referência a poder no sonho do príncipe árabe, onde ele usa a frase de ser tipo um pai, né, ali, e que o forçava a ler o livro. Eu não usei a palavra poder, mas acho que ele está bastante claro e presente aí. Poder é frequentemente uma sombra real, e é a sombra da relação, e a sombra do eros, se nós quisermos. Isso pode, na verdade, surgir de diferentes formas, emergir. Tem aqui uma dinâmica de poder entre nós, eu não sei sobre os outros, mas nesses últimos anos, nas aulas, tem alguns estudantes ali na extrema esquerda fazendo vários movimentos de poder que eles completamente negam. Eu falei eu fui informado por um aluno que, como um homem branco heterossexual, o que você diz não tem legitimidade. E ela diz que eu que estou desumanizando. Então, quer dizer, eu não acho que tem alguém aqui que seja virgem nesse sentido. Eu falei isso metaforicamente. Obrigado, Wagner. Carlos Serbena. Conhece, Roger? Oi, bom dia. É um grande prazer ouvir você, Roger. Eu lembro aqui quando você veio para Curitiba. Foi um grande aprendizado, foi uma visão bem diferente da psicologia analítica que veio. E eu queria perguntar para você, na realidade, o que você falou ficou ressonando, e a gente está trabalhando até com seus textos ao longo do tempo aqui na universidade. E eu queria perguntar para você o seguinte: uma hora você falou um pouco da sombra do Ubuntu. O Ubuntu dá uma nova visão de self, né, que eu acho que complementa essa questão, porque você mesmo coloca, né, o self para Jung
é uma visão muito de uma descoberta interna, e a gente está entrando exatamente no momento em que a gente consegue perceber que o eu, ele é também o eu relacional. Tá? E o Ubuntu parece que vem bastante nessa direção de uma nova forma de subjetividade que é relacional. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa sombra desse Ubuntu. Okay, let me just go here. Recent Ok. Então, eu vou aqui nos itens aqui mais recentes, vou aqui abrir meu slide. Agora eu vou compartilhar a tela de novo, só para mostrar para vocês rapidamente. Posso fazer... Ok. É uma ótima pergunta, Carlos. Eu pulei esse slide por questões de tempo. Nós todos, né, podemos ver que a noção do Ubuntu, quer dizer, Jung, Senghor, Guaredo e Schutt, sim, eles têm também essa questão sombria. E nós podemos ver isso nas nossas vidas, das pessoas comuns, onde essa estrutura ontológica, esse sentido ontológico pode abrir caminhos para práticas que, sim, carregam sombras. Em primeiro lugar, o nepotismo, já que o Ubuntu, às vezes, não vai além daquilo que é próprio, por mais definido que seja. Por exemplo, uma terrível corrupção em comunidades locais, onde a noção de Ubuntu significa, por exemplo, que são grupos, clãs externos, desumanizados, que não tenham todos os enriquecimentos locais, e também que estejam pensando no enriquecimento próprio. E também a perda da própria personalidade individual que tanto celebramos, desde que o desejo de consenso pode também levar ao pensamento de grupo, né? Então, nós temos aqui um filósofo, né? Isto é, não a política dos partisanos na África, porque foi essa política que foi uma espécie de um assalto ao indivíduo, à responsabilidade, ao pensamento individual. Ele escreveu grandes tratados políticos contra, né, os partidos políticos por essa razão. E terceiro, quando o humanismo se torna uma espécie de organização epistemológica total para interpretar o real. E isso faz com que se deslize para uma espécie de antropomorfismo dos fenômenos naturais, às vezes com consequências horríveis. Por exemplo, quando tem abortos, desastres naturais, tsunamis, tornados, ou como defeitos de nascença, doenças naturais. Isto é, as pessoas acabam tendo um envolvimento malévolo nesses fenômenos naturais. Vê isso. E isso acaba tendo consequências horríveis. Agora eu vou parar aqui de compartilhar com vocês. Ok. You can see me? Okay, I can't see you. I've still got this thing up. Desculpe que aqui eu não tô conseguindo. Ok, agora eu consegui. Então, essas são algumas reflexões breves sobre essas questões das sombras éticas. Carlos, isso aí faz sentido para você em relação àquilo que você perguntou? Faz sim, faz sim. E a gente pensa até na situação atual do Brasil. A impressão que dá é que um Ubuntu regressivo ele é muito ligado aos movimentos de massa também, não?
Yeah, in the United States, I mean, Nos Estados Unidos, acho que nós temos os mesmos problemas que vocês bem conhecem. É uma coisa terrível como que alguns líderes tiram o melhor de nós, mas outros líderes tiram o pior de nós. E tirar o pior sempre envolve uma cisão, uma divisão, né? E também projeções e todas as consequências éticas que resultam dessas projeções e dessas cisões. Eu realmente temo pelos nossos países. Na verdade, eu temo pelo Ocidente. Acho que nós estamos numa borda muito perigosa. Obrigado, Carlos, pela tua participação. Prazer. Prazer imenso ouvi-lo. Agradeço ao Marcos pela oportunidade e também novamente ao Roger. É muito prazer ouvi-lo. É sempre prazeroso e muito enriquecedor. Obrigado a todos. Thank you so much for having me. Muito obrigada a todos vocês por me receberem. Vocês têm uma organização maravilhosa. O Mark Winborn me falou a respeito do seu grupo. Eu realmente desejo a todos vocês o melhor. Muito obrigada. Adoraria estar visitando vocês aí no Brasil. Temos tempo para 2 perguntinhas ainda? You do, but I tell you what, I'm an old man and I must pop next door for 30 seconds. Podem sim, mas eu, como sou um senhor já, né, de uma certa idade, preciso só ir ali rapidinho. Já volto. Tudo bem, Isa? Tudo bem. Está tudo bem por aí? Por enquanto está. Então. Está me ouvindo direitinho? Uhum. Tá bom. 70 traduções? Segundo o Alu, 95. 95 traduções. 95 teatros, né? Teve alguns que não foram traduzidos. Vamos lá. Ana, eu não sei quem é, qual Ana, tem várias. Esta aqui. Ana, tudo bem? Tudo bem, Ana Urpia, tá? Sou do Itabahia. Então, primeiro agradecer, viu, Marcos e todo o grupo, por essa oportunidade de trazer essa discussão para cá, né, para o nosso campo analítico aqui, né, no Brasil. E a minha pergunta, Roger, agradeço também sua fala maravilhosa, assim, fiquei muito feliz de poder estar aqui. E a minha questão, assim, pelo seguinte caminho, assim, me parece, Roger, que um dos desafios da comunidade analítica hoje, pelo menos a brasileira, né, que é essa em que eu me encontro, em primeiro lugar, pensar a África como uma África múltipla. Acho que esse é um dos nossos desafios. Superando a visão junguiana, né, dominante, vamos dizer assim, por conta do nosso próprio ancestral Jung, superando a visão junguiana de uma África unicamente tradicional. Então, e mesmo assim, uma África tradicional também sem diversidade, como se houvesse apenas uma África tradicional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você concorda. Queria ouvir um pouquinho, né, sobre isso, o que você pensa sobre essa questão. Yes, that's absolutely right. I mean, isso é realmente perfeito que você falou, Ana. Os Zulus e os tunisianos ou os egípcios são provavelmente mais diferentes do que os egípcios e os suíços. Então, é claro que tem também personalidades e diferenças locais dentro do próprio grupo, né? Então, as diferenças e as diversidades estão em todo lugar. Tem um livro muito interessante, intitulado, quer dizer, eu li
um livro de ensaios sobre a filosofia africana. Um pequeno livro de ensaios, onde a questão das semelhanças e das diferenças foram colocadas e tratadas pela maioria dos autores desse livro. Quando eu falei sobre a África negra subsaariana e o Ubuntu, e essa filosofia, esse tipo de sensibilidade, eu estava, de certa forma, me baseando nesses autores que dizem que isso é algo que conecta as diferentes culturas, desde a Nigéria, do Ghana, até a África do Sul e a cultura Zulu. Então, existem diferenças, mas eu também acho que parece existir uma noção das pessoas, que a pessoa se torna pessoa através das pessoas, essa definição comunitária da pessoa, a ética dentro desse contexto, acho que tem algo ali que eu entendo como sendo semelhante entre as diversas culturas. Mas também tem a influência muçulmana, a influência cristã, que vem do norte e que vem do sul também. Isto é, na verdade, isso acabam se alternando, né, nos modos mais variados, né, dentro das sensibilidades, das diversas sensibilidades. Então, é muito importante que a gente não caia dentro do pensamento de grupo, né? Dentro do pensamento de coletivo. Roger, eu vou fazer as duas últimas perguntas. Eu vou pegar carona um pouco na pergunta da Ana, porque não poder falar, né, Ana, de uma alma africana, já que são muitas Áfricas, também desmontaria a ideia de uma alma brasileira, né? Não é possível falar de uma alma brasileira num país tão multifacetado, diversificado, heterogêneo. Então, me parece que essas tentativas de captura homogêneas, grupais, elas inevitavelmente acabam por apagar as diferenças que são tão fundamentais, né? Faz sentido, Roger, para você, essa ideia? Eu acho que os anjos, eles temeriam entrar nessa pergunta, né, como resposta. Eu acho que a gente tem que ser respeitoso, mas os lugares têm uma alma. Eu acho que quando você sai do seu país e você está cercada de vozes e de sotaques que são diferentes, eu acho que existe uma alegria ao voltar para casa. Mesmo que seja difícil colocar em palavras o que isso significa, porque muitas vezes a gente pode soar um pouco clichê. Em outras palavras, como que nós podemos falar com a nossa alma, de certa forma se torna problemático, mas existe alguma coisa aí que é verdade também. Eu sei que quando eu voltei para a África do Sul, quando eu voltei para lá, eu fiquei totalmente cercado ali pela língua Zulu, que muitas vezes eu não falo. Algumas vezes eu choro de alegria por estar em casa, de novo. Não sei o que dizer sobre isso. Acho que fala a minha alma. Não que eu estou pensando que nós somos todos iguais e que nós compartilhamos alguma coisa necessariamente. É difícil colocar isso em palavras. Talvez seja só eu. Roger, duas últimas perguntas. Primeiro, é uma fantasia apocalíptica que eu tenho, que é, às vezes, vendo as publicações recentes do mundo junguiano, Andrew Samuels, Mônica Lucci, Renos Papadopoulos, Stefano Carpani, eu tenho a impressão de que a psicologia junguiana ela tenderá a se tornar uma psicologia social ou uma psicologia do social. Ela deixará de ser psicologia clínica e vai se tornar uma teoria sobre o social. Primeira pergunta,
que você acha disso? Faz sentido para você? Essa perspectiva é possível ou não? E a segunda pergunta, e o Brasil? O que você acha do Brasil? Que fantasias você tem sobre o Brasil? Do I have? Que eu tenho. Que eu tenho. Suas? Yeah. The first question is very interesting. A primeira pergunta é muito interessante. Eu não pensei nessa ansiedade e preocupação sobre esse movimento em direção à psicologia social, mas quando você faz a pergunta, eu posso sentir. Acho que até mesmo na clínica, nós temos um movimento da psicanálise interpessoal, talvez possa perder algo das profundezas, muitas das profundezas que Jung tem a oferecer. Eu fiquei surpreso quando, por exemplo, a sessão psicanalítica como Aaron Kalman, que era o diretor, e se descrevia como um psicanalista interpessoal, eu nunca me descreveria como um psicoterapeuta interpessoal. Mesmo trabalhando com as relações de transferência e contra-transferência. Eu tenho um senso profundo do mistério extraordinário do self e da inteligência estranha que produz sonhos, por exemplo. Vamos dizer que nós interpretamos o sonho, digamos. O que nós estamos tentando fazer é compreender o modo como nossos sonhos já nos interpretou anteriormente. E isso vem de um mistério que nós chamamos de self, que tem profundidades extraordinárias que não pode ser dissolvida, né, no interpessoal e no social, simplesmente, na minha visão. Eu gosto do que eles fazem, mas, olha, eu ficaria alarmado se isso se tornasse dominante como ideia. Essa é a minha visão. Essa é a minha primeira posição. Não sei o que você pensa sobre isso, Marcos. Agora, a segunda, quais são as minhas fantasias sobre o Brasil? As palavras que vêm para a mente. Calor, floresta, um pouco um pouco exótico, sexy, algumas vezes violento, energia, alta energia. Eu falei bonita, beleza? Então, são algumas das primeiras coisas que me vêm à mente. Espero que vocês gostem. Eu já falei, no aeroporto, eu encontrei a mulher mais bonita da minha vida. Isso não é um problema meu, isso é um problema de vocês. Tá ótimo, Roger. Roger. But I also imagine heat, and when I follow that one, eu imagino calor. E quando eu falo disso, eu penso em suor, em umidade. Brasil é mais parecido com a imagem de Hillman, da alma, né? De picos e vales. Isto é o topo da montanha. Onde vocês não têm os Andes, mas eu penso na Amazônia como se movendo em direção aos Andes. Essa é uma questão muito engraçada. Eu acho que eu já falei aqui bastante. Queria te agradecer pela tua presença, pela tua generosidade em estar conosco. Um prazer te receber. Você é muito simpático, muito agradável. A tua palestra foi ótima. Abre para nós uma série de questões importantes, porque temos aí uma relação de vizinhança, Brasil e África. Queria te agradecer, Roger. Oh, thank you.
Thank you, Marcus and Isa. Obrigado, Marcos. Gostaria de agradecer por me receberem, pela hospitalidade. Eu fiquei profundamente tocada. Espero que tenha sido divertido para vocês. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Espero que a gente possa nos revermos em breve, em condições melhores no país. Torça por nós domingo, torça por nós. Grande abraço, Roger. Ours too. Ours too. Bye-bye. Sim, com certeza. Tchau para vocês. Pessoal, obrigado. Mais um encontro do Tiaços, foi ótimo. Eu acabei de mandar no grupo o texto que o Roger escreveu sobre Ubuntu, que o Serbena me passou, está compartilhado já. Façam um bom uso. E nos vemos na sexta que vem, né, Lu? Sim, dia 4 com a Ruth Williams. Alma e Espírito na Análise Junguiana. A Ruth Williams é uma analista junguiana fundamental, sabe? Velha guarda, 50 anos de clínica, lançando um livro novo agora sobre essa questão da espiritualidade, da clínica junguiana. O livro dela é cheio de casos clínicos. Vale a pena a gente vir testemunhar, tá bom? Grande abraço, boa votação domingo e pula lá, hein? Falou, tchau, Isa, obrigado.